Epístola de São Tiago. Endereço e saudação. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos da dispersão, saudações. O benefício das provações. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o serdes submetidos a múltiplas provações, pois sabeis que a vossa fé bem provada leva à perseverança. Mas é preciso que a perseverança produza obra perfeita, a fim de serdes perfeitos e íntegros, sem nenhuma deficiência. A súplica... Só conferindo aqui. Bora lá. A súplica confiante. Se alguém dentre vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede generosamente a todos sem recriminações. E ela ser-lhe-á dada, contanto que peça com fé, sem duvidar, porque aquele que duvida é semelhante às ondas do mar, impelidas e agitadas pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor. Dúbio e inconstante como é em tudo o que faz. O destino do rico. Glorie-se o irmão de humilde condição na sua exaltação, mas o rico na sua humilhação, porque passará com a flor da erva. Com efeito, basta que surja o sol com seu calor, logo seca a erva e a sua flor cai, e desaparece a beleza do seu viço. Eis como acabará por perecer o rico no meio dos seus negócios. Aprovação. Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a provação, porque uma vez provado receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser provado, deve dizer, é Deus que me prova, pois Deus não pode ser provado pelo mal, e a ninguém prova. Antes, cada qual é provado pela própria concupiscência, que o arrasta e seduz. Em seguida, a concupiscência, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, atingindo o termo, gera a morte. Receber a palavra e pô-la em prática. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Todo dom precioso e toda dádiva perfeita vem do alto e desce do Pai das luzes, no qual não há mudança nem sombra de variação. Boa noite, Zoe. Boa noite, Enzo Mendes. Por vontade própria, Ele nos gerou pela palavra de verdade, a fim de sermos como que as primícias dentre suas criaturas. Isso podeis saber com certeza, meus amados irmãos, que cada um esteja pronto para ouvir, mas lento para falar e lento para encolerizar-se, pois a cólera do homem não é capaz de cumprir a justiça de Deus. Por essa razão, renunciando a toda imundície e a todos os vestígios de maldade, recebei com docilidade a palavra que foi plantada em vossos corações, e é capaz de salvar as vossas vidas. Tornai-vos praticantes da palavra, e não simples ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a pratica, assemelha-se ao homem que, observando seu rosto no espelho, se limita a observar-se e vai embora, esquecendo-se logo da sua aparência.
Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita de liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, antes praticando o que ela ordena, esse é bem-aventurado no que faz. Boa noite, evangelista Lourival Aguiar. Se alguém pensa ser religioso, mas não refreia a língua, antes se engana a si mesmo. Saiba que sua religião é vã. Com efeito, a religião pura e sem mácula diante de Deus nosso Pai consiste nisto: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações, e guarda-se livre da corrupção do mundo. Quem está chegando agora aqui no canal, todo dia, live, leitura completa da Bíblia de Jerusalém. As lives ficam salvas no canal, é só conferir a playlist. Tiago, capítulo 2. O respeito devido aos pobres. Meus irmãos, vossa fé em nosso Senhor Jesus Cristo, glorificado, não deve admitir a acepção de pessoas. Assim, pois, se entrarem em vossa assembleia 2 pessoas, uma trazendo anel de ouro, ricamente vestida, e outra pobre, com suas roupas sujas, e derdes atenção ao que se traja ricamente, e lhe disserdes: senta-te aqui neste lugar confortável, enquanto dizes ao pobre: tu fica em pé aí, ou então: senta-te aí abaixo do estrado dos meus pés. Não estais fazendo em vós mesmos discriminação? Não vos tornais juízes com raciocínios perversos? Atentai para isto, meus amados irmãos. Não escolheu Deus os pobres em bens deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? E, no entanto, vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem, os que vos arrastam aos tribunais? Não são eles os que blasfemam contra o nome sublime que foi invocado sobre vós? Assim, se cumpris a lei régia segundo a Escritura, amarás teu próximo como a ti mesmo, agis bens. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e incorreis na condenação da lei como transgressores. Com efeito, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece a um só ponto, torna-se culpado da transgressão da lei inteira. Pois aquele que disse: não cometerás adultério, também disse: não matarás. Portanto, se não cometes adultério, mas praticas um homicídio, torna-te transgressor da lei. Falai, pois, e agi como os que hão de ser julgados pela lei de liberdade, porque o julgamento será sem misericórdia para quem não pratica a misericórdia. A misericórdia desdenha o julgamento. A fé e as obras. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã não tiverem o que vestir e lhe faltar o necessário para a subsistência de cada dia, e alguém dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos e saciai-vos, e não lhes der o necessário para a sua manutenção, que proveito haverá nisso?
Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. De fato, alguém poderá ajoelhar-se. Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Ótimo! Lembra-te, porém, que também os demônios creem, mas estremecem. Queres, porém, ó homem insensato, a prova de que a fé sem obras é estéril? Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. E assim se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vês que o homem é justificado pelas obras, e não simplesmente pela fé. Da mesma maneira, também Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras, quando acolheu os mensageiros e os fez voltar, por outro caminho. Com efeito, como o corpo sem o sopro da vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Contra a intemperança na linguagem. Irmãos, não queirais todos ser mestres, pois sabeis que estamos sujeitos a mais severo julgamento, porque todos tropeçamos frequentemente. Aquele que não peca no falar é realmente o homem perfeito, capaz de refrear todo o corpo. Quando pomos freio na boca dos cavalos, a fim de que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Notai que também os navios, por maiores que sejam, e impelidos por ventos impetuosos, são, entretanto, conduzidos por um pequeno leme, para onde quer que a vontade do timoneiro os dirija. Assim também a língua, embora seja pequeno membro do corpo, se jacta de grandes feitos. Notai como o pequeno fogo incendeia floresta imensa. Ora, também a língua é fogo, como o mundo do mal, a língua é posta entre os nossos membros, maculando o corpo inteiro e pondo em chamas o ciclo da criação, inflamada como é pela geena. Com efeito, toda espécie de feras, de aves, de répteis e de animais marinhos é domada e tem sido domada pela espécie humana. Mas a língua, ninguém merece domá-la. É mau e irrequieto, e está cheia de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela maldizemos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca provém bênção e maldição. Ora, tal não deve acontecer, meus irmãos. Porventura, uma fonte jorra
Pelo mesmo olheiro, água doce e água salobra? Porventura, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Assim, a fonte de água salgada não pode produzir água doce. A verdadeira e a falsa sabedoria. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo bom comportamento suas obras repassadas de docilidade e sabedoria. Mas se tendes inveja amarga e preocupações egoísticas no vosso coração, não vos orgulheis, nem mintais contra a verdade. Porque esta sabedoria não vem do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Com efeito, onde há inveja e preocupação egoística, aí estão as desordens e toda sorte de más ações. Por outra parte, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Um fruto de justiça é semeado pacificamente para aqueles que promovem a paz. Tiago, capítulo 4. Contra as discórdias. De onde vêm as guerras? De onde vêm as lutas entre vós? Não vem daqui, dos prazeres que guerreiam os vossos membros. Cobiçais e não tendes? Então matais, buscais com avidez, mas nada conseguis obter? Então vos entregais à luta e à guerra. Não possuís, porque não pedis. Pedis, mas não recebeis. Porque pedis mal, com o fim de gastardes nos vossos prazeres. Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Assim, todo aquele que quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou julgais que é em vão que a Escritura diz: ele reclama com ciúme o Espírito que pôs dentro de vós? Mas ele nos dá uma graça maior, conforme diz a Escritura. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai vossas mãos, pecadores, e santificai vossos corações. Homens dúbios, entristecei-vos, cobri-vos de luto e chorai. Transforme-se vosso riso em luto e vossa alegria em desalento. Humilhai-vos diante do Senhor, e ele vos exaltará. Não faleis mal uns dos outros, irmãos. Aquele que fala mal de um irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, já não praticas a lei. Mas se te fazes juiz da lei, só há um legislador e juiz, a saber, aquele que pode salvar ou destruir. Tu, porém, quem és para julgares o teu próximo? Admoestação aos ricos. E agora, vós o que dizeis? Hoje ou amanhã iremos a tal cidade e passaremos ali um ano negociando e obtendo bons lucros. E, no entanto, não sabeis nem mesmo o que será da vossa vida amanhã. Com efeito, não passais de vapor, que se por alguns instantes e depois logo se desfaz. Em vez de dizer,
Se o Senhor quiser, estaremos vivos e faremos isto ou aquilo. Vós vos jactais de vossas fanfarronadas. Ora, toda jactância desse gênero é má. Assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado.